Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso videocast. O convidado desta semana é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Estamos aqui para esclarecer aquilo que pudermos e ajudar a fazer um debate econômico sobre Pernambuco. E o assunto hoje seria esse fórum permanente para a infraestrutura que a Federação das Indústrias criou em março, né, com o objetivo de acompanhar as grandes obras de infraestrutura que precisam avançar aqui em Pernambuco. E houve uma primeira reunião, cujo tema foi a Ferrovia Transnordestina. Isso mesmo. Agora, nos planos de vocês, o tema seria a Escola de Sargentos. Perfeito. Por que vocês estão trazendo o tema da Escola de Sargentos? O que é que está acontecendo com essa escola que vocês tiveram que se envolver no tema para tentar destravar essa obra que é tão esperada e importante aqui para o estado de Pernambuco? Patrícia, o fórum ele nasceu de uma inquietude, né, do setor produtivo de ver as necessidades do investimento em infraestrutura não acontecerem. Sempre as obras elas ficam no planejamento e elas nunca acontecem. Acontece com muita raridade, obras que nós estamos esperando há 10, 20, 30 anos e elas se arrastam e não ocorrem. Então resolvemos monitorar como está o andamento de cada uma dessas obras que são importantes e estruturadoras para o nosso Estado, para que a gente pudesse fazer um acompanhamento mais efetivo, né? Então, a primeira obra, que foi a obra de a Transnordestina, ela tem uma importância muito grande para Pernambuco. Ela interliga do litoral ao sertão, interliga as cadeias, ela faz potencializa a Suape, as nossas exportações dependem disso também, o polo gesseiro depende disso e muitas outras obras que vão aqui se implantar, muitas indústrias que poderiam estar aqui implantadas, precisa ter infraestrutura básica, mínima para essa implantação. Então, por isso que nós elegemos ela como uma primeira obra para que fosse discutida. Foi feito um debate muito bom, nós estamos começando a fazer já o acompanhamento dessa obra e agora vamos, como você falou, vamos falar sobre a Escola de Sargento. A Escola de Sargento é um investimento de 2 bilhões de reais para implantação, não é? Que já é algo muito significativo para a nossa economia. Mas, além disso, nós teremos 6.400 pessoas morando na Escola de Sargento. Serão mais de 200 milhões por ano de salários circulando ali na região. Uhum. Você imagine, 6.500 pessoas é uma pequena cidade. Claro. Não é? Você imagine o comércio... É uma população maior do que Fernando de Noronha, por exemplo. Por exemplo. Então, você imagine a potencialidade da região, você ter shopping centers, cinemas, restaurantes. Veja como vai movimentar a economia, não é? Então, o investimento inicial é muito bom, mas a movimentação econômica, a partir disso, mudando a vida das pessoas, será muito maior também. E esse tema é um tema que ele tem trazido muita preocupação, porque ele tem muitas discussões a respeito de localização, tem trazido umas preocupações com relação ao meio ambiente. Então, e são discussões que poderiam levar a Escola de Sargento para outro local. Coisas que nós não queremos. Nós sabemos que é um tema que ele une todos os pernambucanos, ele une a classe empresarial, ele une a classe política, ela une a população. Então a gente tem que entender o que é que está acontecendo para que esses pequenos movimentos eles sejam tratados e que a escola saia rapidamente. Porque parou, né? Está tudo parado. Na realidade, está na fase de projeto.
o grande problema do nosso país é recurso. Não é? Então, esse ano de 2025 será um ano de que vão se trabalhar as licenças e vão se trabalhar os projetos. Então, 2026 é que efetivamente vai ser necessário recurso para início das obras. Entendi. Bom, vamos falar então um pouquinho mais sobre esse assunto do Fórum de Infraestrutura para entender como é que a FIEP atua nos bastidores para poder destravar isso aí. No caso da ferrovia, por exemplo. Pronto. Então, o que é importante para que essas obras elas tenham uma relevância para Pernambuco? Nós trazemos o tema, trazemos todos os atores que são responsáveis por aquela obra, para destravar aquela obra. E a partir dali, nós colocamos numa plataforma onde qualquer pessoa pode acessar e ver o andamento passo a passo. Exemplificando, na obra de infraestrutura da Transnordestina, nós trouxemos aqui alguns ministros, nós trouxemos o presidente da Infra, que é quem vai contratar o nosso trecho, ele esteve aqui presente, nos adiantou que no segundo semestre já vai ser licitado 2 lotes saindo de Custódia em direção aqui ao Porto de Suape. A governadora estava presente, alguns prefeitos da região estavam presentes, né? Todos, ou seja, é preciso haver uma mobilização, não só econômica, mas também política, para que a gente discuta e possa ir acompanhando, porque de repente a gente pode estar ali numa plataforma e ver que aquela obra está travada em determinada posição. E que, por exemplo, pode não ser uma responsabilidade de uma pessoa A, mas pode ser de uma pessoa B. Então, nessa plataforma, e aí a gente vai acompanhando o cenário passo a passo que está acontecendo. E aí a gente vai colocando e todas as pessoas vão poder acessar e acompanhar essa obra. E dessa maneira que a gente acredita, monitorando e divulgando, é que a gente pode ter um acompanhamento efetivo. E evitar também, às vezes, muita coisa que nos preocupa com relação à escola de sargento, toda hora você chegar, olha, vai sair, vai não sei para onde, o Estado tal está oferecendo determinadas vantagens para a escola se mudar. Então, cria um ambiente de preocupação e isso não é bom. Instabilidade, né? Instabilidade. Então, a gente precisa trabalhar o que a gente tem. Ok. Um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui, foi tema até de reportagem aqui no nosso portal Movimento Econômico, são os desembolsos do BNDES que eles efetivamente caíram 30% no primeiro trimestre aqui para o Nordeste. É uma queda muito expressiva, né, que mexe com a nossa realidade, principalmente o setor industrial. Eu conversei com alguns economistas, um deles, inclusive, acredita essa situação ao programa Nova Indústria Brasil, porque ele diz que esse programa precisa bater metas e é muito mais fácil bater metas em regiões mais industrializadas como o Sul e Sudeste, que são regiões que abocanharam, digamos assim, 75% das verbas do BNDES no primeiro trimestre. E eu gostaria de entender qual é a sua visão sobre isso, até porque os economistas com quem eu conversei, eles dizem que deveria haver um patamar mínimo de repasses dos recursos do banco que seriam relacionados à participação do PIB da região no nacional. O PIB o correspondente do PIB do Nordeste ao PIB nacional, que nesse caso aqui seria de 14%. É essa a contribuição que o Nordeste dá para o PIB brasileiro. Então, eles entendem que o volume mínimo de repasse deveria ser 14%, né? O mínimo, né? Teria que ser mais. Mas esse mínimo ainda está sendo motivo de briga, né? Não se chega nem a 14%. Qual a sua visão sobre isso? E como isso impacta o setor industrial? Olha, eu vejo com grande preocupação, Patrícia, sabe? Nós sabemos que o Nordeste, ele corresponde a praticamente 1/3 da população do país, né?
Então, os investimentos e os esforços deveriam obedecer uma lógica, pelo menos por aí. Tá? Se a gente quer equilibrar o país, nós precisamos ter um investimento maior aonde tem mais dificuldade e não estar com investimento menor, porque aí nós teremos cada vez mais uma distância entre as regiões mais ricas das regiões mais pobres. Nessa análise, a gente sabe que o PIB do Nordeste ele corresponde a 14% realmente do PIB nacional. Mas se repetirmos esses 14%, nós estaremos mantendo essa distância de disparidade. É preciso que esse 14% seja um patamar mínimo e que esse número seja um número mais elevado, porque o equilíbrio da economia no Brasil precisa ser perfeito. Nós falamos sobre desequilíbrios regionais há quanto tempo, né? Então, a vida toda se fala sobre essas questões, mas falar precisa de ter ações nesse sentido. E o que nós vimos agora foi uma redução ainda maior, ou seja, nós estamos com um valor abaixo desse 14%. Então, vejo com preocupação, acho que precisamos nos queixar, precisamos ter ações políticas nesse sentido. E um outro fato é entender o que é que está acontecendo. Tá? Então, baseado inclusive nessas informações, eu vou passar também para o nosso Observatório da Indústria, que nós temos um acompanhamento econômico de várias situações, de ter também o acompanhamento do desembolso de todos esses bancos de fomento. É preciso que a gente faça um acompanhamento desse desembolso, para que a gente possamos ir às entidades e entender o que é que está acontecendo. Porque, muitas vezes, a defesa que nós encontramos inicialmente é que o recurso está aí e que nós que não estamos pegando o recurso. Tá? É preciso identificar isso bem direito para que possamos fazer um esforço para atingir o que a gente quer. Se realmente o recurso está à disposição e as indústrias ou as empresas não estão indo buscá-la, está faltando divulgação. Está faltando divulgação. Está faltando comunicação. Está faltando que as indústrias e o comércio, de uma maneira geral, ele tenha conhecimento da disponibilidade desse recurso para poder utilizar. Obviamente, quando você tem um centro mais produtivo, com uma movimentação econômica maior, que é o sudeste do país, já é uma prática maior. A gente precisa trazer essa situação aqui para o nosso estado, para a nossa região, fazendo essa discussão. Eu acho que o ponto inicial para poder trabalharmos é monitorar a ação de uma união política nesse sentido, da gente fazer uma discussão, algo que eu sinto falta. Eu sinto falta de uma bancada Nordeste. Hoje o país está muito dividido em A e B, ou seja, a gente não tem uma regionalização de uma discussão para que a gente mude a nossa situação. Afinal de contas, a nossa representatividade no Congresso é muito forte. Nós não estamos enxergando a nossa potencialidade. Então, é em cima dessas ações que a gente poderia unir o Nordeste e fazer uma discussão macro em relação a esse 9% que é hoje. Não pode ser 9%, não pode ser nem 14%. A gente tem que estar discutindo com 20%, 25% para cima. Não é? Então, eu acho que temos alguns caminhos. Identificação, unir a nossa bancada para discutir esse assunto e trabalhar também em cima dos bancos de fomentos. Por que é que está acontecendo isso aqui? Se está à sua disposição e ninguém está pegando, por que motivo? Não é?
Então, não está faltando uma comunicação, porque isso que a gente, se a gente fizer um recorte e olhar também, a gente vai descobrir que boa parte do que veio para Pernambuco, por exemplo, ficou no litoral, não foi para o sertão, não foi para o agreste. Será que não foi uma falta de comunicação, não é? De conhecimento. De conhecimento do assunto. Então, eu acho que as nossas ações elas precisam ser bem assertivas, né? E para isso, eu vou puxar para mim essa responsabilidade de monitorar. Na hora que eu monitorar, que eu tiver com todos os dados na minha mão aqui, que isso não vai demorar, é termos uma ação efetiva de mudar esse quadro. E vocês têm um suporte aí tecnológico muito interessante com o Observatório da Indústria. Exatamente. Que pode estar acompanhando isso e entendendo como é a lógica também, como você bem colocou, da distribuição desses recursos. Não só a quantidade que chega, mas o que chega, para onde é que vai. Perfeitamente. Né? O Observatório nos dá isso, quer dizer, ele, além de ter um grande banco de dados, mas as informações, se elas não forem trabalhadas, elas não dizem muita coisa. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente vai trabalhar... ter dados se você não sabe o que fazer com eles. Né? Fazer com eles, exatamente. Então, a partir disso é que nós teremos as informações assertivas para poder tomar as ações necessárias. Perfeito. Bom, para encerrar, eu acho que é merecido comentar o investimento de 13 bilhões da Stellantis e o anúncio, né, do primeiro carro híbrido a etanol previsto aqui para a montadora a partir desse ano, né? Deve ser lançado ano que vem, né? Como é que esses investimentos impactam o setor industrial? Olha, a Stellantis foi um grande presente econômico que nós recebemos há 10 anos atrás. E ele se localizou em Goiânia, Pernambuco, uma região Mata Norte que movimentou muito a cidade, aquela região. A Federação das Indústrias esteve presente nisso aí. De que maneira? Através do Senai. O Senai foi o responsável por treinar a mão de obra da Stellantis. Foram milhares de colaboradores que foram treinados pelo Senai para ali estar trabalhando. E veja que a Stellantis ela tem um orgulho muito grande do seu quadro de treinamento de pessoal. E nós estamos lá, nós estávamos lá, estamos lá. Nós temos hoje, através do SESI Saúde, um grande colaboradores nossos fazendo o serviço de monitoramento dele de saúde e segurança do trabalho, lá no Stellantis. E, obviamente, o investimento que a Stellantis já fez em Pernambuco, aproximadamente 20 bilhões de reais, movimentou muita economia, isso tem trazido riqueza, renda e tem nos tornado novas indústrias, porque ela puxa uma cadeia que vem com ela. Isso, né? Vai ramificando pela economia, porque essas empresas que vão chegando no entorno dela ali, os sistemistas, acabam também consumindo. Consumindo. Né? E a empregabilidade. Emprego e consumo local. Isso, exatamente. A empregabilidade ela retroalimenta a economia. Não é? Isso é muito bom. E agora nós recebemos essa boa informação de vai vir mais um investimento de mais 13 bilhões de reais, porque a planta lá, ela está praticamente no seu limite. Ela precisa ser realmente praticamente dobrada, a sua linha de produção, para colocar novos veículos. Uma vez que a fábrica ela tem um padrão de modernidade muito alto, sabe? É uma indústria que ela produz com economia por conta da sua... o nível tecnológico dela é muito avançado. E deve ter sido um desafio para o Senai capacitar, né, essa mão de obra diante de uma fábrica tão moderna. Tão moderna. E uma vez que a gente está falando de pessoas que saíram ali da cana, da pesca, isso, né? Exatamente. Nós temos esse protagonismo de modificar a vida das pessoas, principalmente na parte de treinamento de pessoas. O que aconteceu também com a refinaria Abreu Lima, foi a mesma coisa, treinamento. O Estalila Atlântico Sul,
as pessoas saíram da cana para poder fabricação de navios. Eu vejo como A mudança que isso provoca na ou vida seja, da pessoa, né? Quando as grandes empresas vão se instalar, a primeira coisa que ela pergunta é: tem o Senai lá para nos ajudar? Porque o Senai vai estar junto. Então, o sistema Federação das Indústrias, FIEP, vai estar presente em todos os investimentos que acontecerem em Pernambuco. E essa notícia dos investimentos da Stellantis vai também, o Senai está lá colado com a Stellantis, que já é nossa parceira, nós já temos uma relação muito boa e vai continuar, e teremos mais um trabalho e mais investimento para o nosso estado. Muito bem. Presidente Bruno Veloso, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast. Foi um prazer lhe receber. Obrigado, Patrícia, sempre à disposição dos seus ouvintes. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.